Olá, beleza? Tudo certo? Beleza, seguinte, ó, a ideia do vídeo de hoje é fazer uma análise inspirada na Copa do Mundo de clubes que tá ocorrendo agora, né, que tá rolando. E a ideia é fazer o seguinte, é analisar os jogadores que estão participando dessa competição para mim tentar eleger qual que é o meu jogador preferido, tá? Então, a mecânica vai ser o seguinte, cada clube, para cada clube, eu vou selecionar qual que é o meu jogador preferido daquele clube. E aí eu vou seguir o campeonato como se fosse um campeonatinho. Aí, sei lá, vai ser o Messi contra não sei quem. Quem que eu gosto mais? Ah, tá o Messi. Daí o Messi avança. E assim vai, tá? Aí pra gente chegar no final e ver quem vai ser o grande campeão ali, quem vão ser os três primeiros, tá? Já vou adiantando que tem alguns clubes aqui que eu não conheço, muitos jogadores, tive que dar uma pesquisada. E no momento que eu tô gravando esse vídeo, já aconteceu a primeira rodada do campeonato, então eu meio que já acompanhei os primeiros jogos. Então alguns clubes eu talvez algumas das minhas decisões vão ser influenciadas pelo que eu vi dos jogos, principalmente dos clubes menores, ali que a gente não ouve muito falar, né? Então, qual que vai ser a ideia, tá? Critérios para mim escolher o jogador preferido. O que que é um jogador preferido? Não é necessariamente o jogador que eu acho que joga mais bola, que é o melhor jogador, entre aspas, tá? Pode ser vários critérios, pode ser por habilidade, pode ser por técnica, pode ser por opinião sobre o jogador que eu tenho, pode ser sobre o que eu conheço dele, qual que é a história dele, enfim, foda-se, pode ser qualquer critério que eu quiser, tá? Então, basicamente, só para ficar claro isso aí. Então, questão de ser jogador preferido envolve vários fatores, tá? Então é só para isso ficar claro para poder começar. Então é o seguinte, primeiro grupo, então a gente tem Palmeiras, Porto, Al-Ahly, Inter, Miami, tá? Então, pro Palmeiras, começando. O Palmeiras, eu vou escolher o Rafael Veiga. Eu gosto bastante do Estevão também, mas tem alguns outros jogadores legais aí. O Everton gosto também do goleiro. Mas o Rafael Veiga eu acho que ele tem um estilo de futebol diferente, assim, tipo, a gente no Brasil hoje, como é que eu vou dizer assim, parece que falta um pouco jogadores que nem o Veiga, assim, que são clássicos, camisa 10, que tem uma boa qualidade de passe, boa visão de jogo, né? Inclusive, eu acho que o Rafael Veiga poderia ter mais chance na seleção, acho que ele encaixaria melhor na seleção para ajudar no meio, na criação de jogadas. Enfim, por vários aspectos, o Rafael Veiga joga bem há vários anos já lá no Palmeiras, né? Ele é um cara que, enfim, eu gosto bastante do futebol dele, então eu vou ficar com o Rafael Veiga. No Porto, o Porto tá com um time bem diferente esse ano, um time ruim, né? Tá achando um time muito fraco, o time do Porto. Mas eu vou ficar com o Samu, então o atacante, o camisa 9. Dá pra ver que ele é um bom jogador, pelo que eu vi dos jogos dele. Camisa 9, ele lembra muito pra mim o Lukaku, assim, o estilo de jogo dele. Ele é rápido, ele dribla, ele chuta bem, enfim. O Al-Ali eu vou ficar então com o 3EG, que é um jogador clássico aí, né, do Egito. Ele já tem bastante experiência, já jogou Copa do Mundo, né? Quando a gente lembra do Egito, a gente sempre lembra do Salah, mas logo depois do Salah a gente lembra do 3EG. É um baita jogador também. Claro, hoje em dia tem o Marmoush também, né, que é mais recente, mas o 3EG desse clube do Al-Ali é um dos que eu conheço mais também, né? Tem o goleiro também que é bom, mas enfim. O Inter Miami, então, é o Messi, né? Não tem como. Poderia ser talvez o Luis Soares, que eu gosto bastante, mas o Messi é o Messi, né, cara? Não tem como ficar de fora, tá? Então agora tem que pensar, dentre esses quatro jogadores, qual que passaria em primeiro e qual que passaria em segundo, tá? Em primeiro, pra mim, vai ser o Messi, tá? Não acho que ele esteja muito acima do Rafael Veiga em questão de gosto pessoal meu. É isso mesmo. Mas, então, passa o Inter Miami em primeiro e o Palmeiras em segundo. Ele já vai botar aqui, ó, o mata-mata, tá? Beleza, segundo grupo, então, Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, tá? O PSG é difícil, não tem muitos jogadores que eu goste muito. Tem o Marquinhos, que eu gosto bastante, mas eu vou ficar com o Vitinha, tá? O Vitinha é um cara que eu acho que joga muita bola. Eu sei que o PSG hypou essa temporada aí por causa do título da Champions. E o Vitinha automaticamente também. Mas o Vitinha já vem jogando muito bem há uns 2, 3 anos lá no PSG. Já se destaca como um grande meio-campo. Eu gosto muito de jogadores que nem ele, que jogam naquela faixa do campo ali. E ele domina o jogo, dita o ritmo do jogo. Então é um muito bom jogador. Eu gosto muito do Vitinho, tá? Então tá aí o Vitinho. Atlético de Madrid.
é o Griezmann, né? O Griezmann pra mim é um dos jogadores preferidos meus da história do futebol. Então vai ser difícil alguém ganhar dele aqui, inclusive, tá? Eu gosto muito do Griezmann, desde sempre a carreira dele, eu acho muito foda. Triste um pouco que ele tenha se aposentado da seleção, mas esse cara jogou muita bola nas duas Copas do Mundo e joga muito pela seleção dele. Pena que não deu certo no Barça, né? Mas enfim, é Griezmann com certeza. O Botafogo, cara, o Botafogo é um negócio assim meio, né? Cara, eu fiquei muito na dúvida, tá? Porque eu pensei muito em botar o Igor Jesus, que tá jogando muita bola. Gosto do estilo do Igor Jesus, brigador, centroavante, né? Vai aos trancos e barrancos, tem muita raça. Mas eu escolhi o Alex Telles, porque eu acho que ele é um baita de um lateral. Acho que a gente não demos tempo suficiente, sequência suficiente para ele na seleção. Acho que ele é um lateral que seria muito bom para a seleção, tem muita qualidade e joga muita bola. Gosto muito do Alex Telles há um tempo já, tá? E o Seattle Sounders, eu não conheço ninguém do Seattle Sounders, eu tive que dar uma pesquisada para dar uma olhada. E eu acabei selecionando o Bell, que é um zagueiro jamaicano. E eu só escolhi esse cara porque eu joguei um joguinho uma vez de futebol que tinha ele. E aí eu tinha ele no time e ele era bom no joguinho, então é o que eu conheço, que eu lembro ali, tá? Então aqui nesse grupo vai passar em primeiro Griezmann, então com o Atlético de Madrid, e em segundo eu tô na dúvida entre o Alex Telles e o Vitinha, tá? Mas eu vou ficar com o Alex Telles, tá? Porque eu acho que como lateral ele é muito bom lateral e enfim, vai o Alex Telles aí. Beleza, grupo C, Bayern de Munique, Auckland City, Boca Juniors e Benfica, tá? O Bayern de Munique é um clube que eu não gosto, eu odeio o Bayern de Munique, é um dos clubes que eu mais odeio no mundo, na vida. Não sei porquê, eu simplesmente não gosto deles, acho que eles têm um estilo muito estranho, os alemão com uma ideia de futebol muito estranha, muito torta, falam mal de brasileiro, gostam de se arriar, enfim. Não gosto muito do Bayern, tá? Nunca gostei, nunca vou gostar provavelmente. E assim, tem poucos jogadores lá que eu gosto, tá? Eu gosto do Olise, acho que o Olise tá jogando muita bola, um guri novo. Mas eu gosto muito do Harry Kane também, embora não tanto, acho que muita forcei. Não gosto muito do Harry Kane. Eu gosto do Harry Kane, acho legal. Mas eu vou ficar com o Rafael Guerreiro, que pra mim é um dos melhores lateral esquerdo que existem, né? Eu sei que ele tá um tempão lesionado, não vem jogando nos últimos anos aí direito, mas eu gosto muito dele, acho ele muito bom. Aí o Auckland City, não lembro o nome do cara do Auckland City, mas é o goleiro titular, o cabeludo lá, o Connor, é Connor alguma coisa, tá? Não conheço, obviamente não conheço ninguém do Auckland City, mas acho que o goleiro foi o que mais se destacou lá, o cara que é operador de empilhadeira lá no time dele. Boca Juniors também difícil, não tem muita gente que eu gosto ali, então eu acabei ficando com o Cavani, tá? O Cavani, nossa, eu nunca mais acompanhei, cara, o Boca Juniors jogar, não sei nem como é que o Cavani tá jogando, se ele tá jogando bem ou não, mas o Cavani tem muita questão nostálgica aí, né? Eu acompanhei a carreira do Cavani quando eu era mais novo, um videogame, enfim, o Cavani sempre foi muito foda, Copas do Mundo, a gente sempre jogou muita bola, né? Então, pelo imaginário aí que a gente tem, que eu tenho de lembrar dele, vai o Cavani. E aí o Benfica também com um time bem estranho essa temporada aí, não tem muitos jogadores que eu me identifico, que eu gosto, não. Então eu acabei escolhendo Renato Sanches, que é um volante, já foi do Bayern, inclusive, era uma promessa, fez uma boa temporada no Lille também. Enfim, gosto bastante do futebol do Renato Sanches. Então fiquei com ele aí, tá? Agora é o seguinte, juntando tudo isso, quem vai passar, tá? Difícil, mas eu vou passar em primeiro o Rafael Guerreiro. E em segundo eu vou passar entre esses dois aqui. O Cavani ou o Renato Sanches. Eu vou botar o Cavani. Tá? E aí vamos pro grupo D. Flamengo, Esperance, Chelsea, Los Angeles FC. Tá? O que acontece? O Flamengo, eu escolhi o Gerson, tá? Difícil também, não são muitos jogadores que eu me identifico nesse Flamengo. Eu gosto do Alexandre lateral, mas enfim. Eu acabei ficando com o Gerson, tá jogando bastante, é uma figura legal, gosto do futebol dele. Então é o Gerson. No Esperance, o Belaile, tá? Eu não conheci o Belaile. Eu acho que eu já ouvi falar do Belaile, esse nome pra mim não me é estranho.
Mas pelo que ele vem jogando aqui na Copa do Mundo mesmo, primeira rodada, eu até vi um pouquinho da segunda rodada, acho que foi ontem o jogo dele, fez um gol, enfim, acho que ele se destaca ali, né? Então vai revelar ele. O Chelsea eu vou com o Caicedo, tá? Não tem muitos jogadores no Chelsea que eu gosto também. Eu gosto muito do Sancho, mas o Sancho já não tem jogado há muito tempo o futebol que ele jogava no Dortmund, que eu era fã dele naquela época. Então, vou ficar com o Caicedo, porque, cara, eu aprendi a gostar muito do Caicedo. Quando ele foi pro Chelsea, eu nem conhecia ele direito, nem achava ele tudo isso. Ele nem começou muito bem lá no Chelsea, mas, cara, ele joga muita bola, é uma posição que é a minha posição preferida no campo ali, volante, destruidor de jogada, construir jogada rapidinho, marca muito. É o tipo de jogo que eu gosto e o Caicedo, ele é um destaque grandíssimo, grandíssimo. Nossa, não sei o que eu tô falando. Vai tomar no cu, é o Caicedo. O Los Angeles FC, então, não conheci o time, mas o Giroud tá lá, então vai ser o Giroud, o jogador preferido. O Giroud joga muita bola, sempre gostei muito do Giroud. Pra mim, sempre foi, por muitos anos, pra mim foi o meu camisa 9 preferido do futebol mundial. O cara faz muito gol de cabeça. Ninguém cabeceia melhor que o Giroud no futebol mundial, né? Deve ter existido melhores cabeceadores do que ele, mas o cara era forçado de bom. Tá, enfim, aqui como é que vai ficar, tá? Aqui como é que vai ficar? Caicedo em primeiro, então, com o Chelsea. E em segundo, cara, Gerson ou Giroud? Giroud. Giroud por história, tá? Ok, agora vamos pro grupo E. River Plate, Urawa Reds, Monterrey e Internazionale. Ok, o River Plate, cara, também não tem muitos jogadores que eu gosto, não. Então acabei escolhendo o Manuel Lanzini por uma questão de memória mesmo. Eu não sei como é que o Lanzini tá jogando lá atualmente, mas eu gostava muito do futebol do Lanzini, acompanhava bastante ele no West Ham, na época que eu acompanhava bastante a Premier League. E eu achava ele muito bom jogador. O Urawa Reds, eu peguei o Matsu, então, que é um atacante. Ele fez um gol contra o. Contra o. Contra quem? Contra o River. Contra o River na primeira rodada. Não conheço ninguém do Urawa Reds. Eu conheço o clube, o Urawa Reds, tá? Mas, pô, obviamente não acompanho. Então não conheço ninguém. O Monterrey, eu escolhi o Canales, tá? E sim, e não vai ser o Sérgio Ramos. Eu não gosto do Sérgio Ramos. Eu reconheço que ele é um grande zagueiro, joga muita bola. Existe discussão de entrar entre os melhores zagueiros da história do futebol. Posso até concordar, mas eu acho que o estilo de jogo dele é muito desleal. E eu sei que muita gente acha que isso é frescura, mas na minha percepção de esporte, de jogo, o que o Sérgio Ramos faz muitas vezes é fora do jogo, é fora do que é considerado esporte, né? Ele ultrapassa isso. Teve a lesão do Salah naquela final de Champions que foi bizarra. Enfim, tem vários casos aí de momentos do Sérgio Ramos. Assim como não gosto também do Diego Costa, não gosto do Pepe, né? Felipe Melo, esses caras assim que usam violência de uma forma exacerbada, que foge do contexto do futebol, eu não gosto, tá? Então o Sérgio Ramos é um dos jogadores que eu menos gosto no futebol, embora eu reconheça que sim, ele joga muita bola, tá? Então, obviamente, não vai ser o Sérgio Ramos aqui. Eu coloquei o Canales, gosto muito do Canales, né? Eu jogava com o Canales no Play 2, na época que ele era do Real Madrid ainda. Mas, cara, ele tem muita qualidade, é muito bom jogador. E a Internacional, então, o Çalhanoğlu, que, cara, o Çalhanoğlu, eu sou muito fã do futebol dele há muito tempo. Desde que eu era muito molequinho, eu já gostava dele lá na época do Hamburgo, né? Assim, cara, bater falta, assim, ó, poucos batem falta que nem esse cara aí. É bizarro, assim, é um dos caras que e eu não sei porque que ele foi se enfiar na Internacional. Eu não gosto da Inter de Milão também, é um time que eu nunca gostei. Mas acabou ficando lá, enfim, né, se encontrou lá. Então é isso, tá? Aqui então em primeiro vai ser o Çalhanoğlu, com certeza. E em segundo eu vou colocar o Canales, tá? Beleza, grupo F, Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan e o Mamelodi Sundowns, tá? Então, o Fluminense, Thiago Silva, tá? Para mim, um dos melhores zagueiros da história do futebol mundial. Um dos melhores jogadores que eu já vi jogar, talvez top 3. E sou muito fã do Thiago Silva, muito fã desse cara, muito fã. E pra mim tinha que estar na seleção ainda. Borussia Dortmund, Guirassy,
Normalmente eu gosto bastante dos times do Borussia, mas essa temporada não tem um time tão legal. Tem o ADM que eu gosto, tem o aquele lateral direito, eu esqueci o nome dele agora. Puta merda, esqueci o nome dele, mas enfim, foda-se. Tem o Henrique que eu gosto também, tá velho e tudo mais, né? Mas o Guirassy é um baita de um atacante. Gostava muito dele no Stuttgart temporada passada. Temporada passada não, acho que já faz 2 temporadas agora, não sei. Quando ele surgiu no Stuttgart, né? Foi muito bem, enfim. Mete gol a rodo, o cara sabe fazer gol. O Sam, eu peguei o goleiro deles, que eu não lembro o nome agora, eu devia ter anotado, ratei, tá? Perdão aí, goleiro do Ulsan. E o Mamelodi Sundowns, eu também peguei o goleiro Williams. O goleiro do Sundowns, ele já é um goleiro experiente, já é o goleiro da África há bastante tempo, né, da seleção. E ele é um bom goleiro mesmo, ele é realmente muito bom. Então aqui vai ficar fácil, primeiro o Fluminense e segundo o Dortmund, né? Grupo G, Manchester City, o AC, o Al Ain e o Juventus. Então o Manchester City foi difícil para mim escolher alguém. Não tem muita gente que eu gosto não, mas acabei escolhendo o Marmouche, o egípcio. Gosto do estilo de jogo dele, do jeito que ele joga. O Idade, eu escolhi o Anrabá. Esse Anrabá não é o mesmo Anrabá. Como é que eu vou dizer? É que tem dois Anrabá no. Nossa, tem dois Anrabá na seleção de Marrocos. Tem um que é o volante, aquele que jogou muita bola na última Copa. E tem outro que é um mais jogador de ponta, mais pelo lado. Esse mais jogador de ponta é esse Anrabá, tá? Não conheço muito bem ele. Cara, o Al Ain, eu escolhi o camisa 9 deles, que é um jogador de Togo, que eu não lembro o nome dele também, devia ter anotado, tá? Mas eu gostei do jogo dele no primeiro jogo que eu vi ele jogar. E, enfim, daí eu acabei escolhendo ele. E na Juventus, então, eu acabei escolhendo o Vlahovic, tá? Eu gosto do Vlahovic, gosto do futebol dele. Eu acho que ele é muito bom jogador. E, cara, eu não tenho mais acompanhado tanto ele na Juventus. Eu acho que ele não tem mais sido tão efetivo. Mas na época dele de Fiorentina, ele era bizarro, cara. O que ele fazia de gol, o que ele jogava de bola era absurdo. Então, eu vou colocar aqui primeiro o Marmouche e ele em segundo, tá? E aí, por último, então, Real Madrid, Al Hilal, Pachuca e Salzburg. O Real Madrid, eu escolhi o Vini Júnior, tá? Vários jogadores que eu gosto do Luka Modric, gosto do... O Rodrigo eu não gosto muito, tá? Sendo bem sincero. Mas eu gosto do Bellingham, gosto do futebol do Bellingham. Enfim, é Vini Júnior, tá? Poderia ser, acho que a briga boa seria com o Modric, mas é Vini Júnior. Gosto do que o Vini representa, enfim, torço muito pela carreira e pelo futebol dele. Aí Al Hilal, eu escolhi o Aldo Alçari, tal, camisa 10. Ele, cara, esse cara, ele é histórico na seleção da Arábia Saudita, ele joga muita bola. Esse cara joga muita bola mesmo. Quem acompanha o futebol já viu ele jogando, ele joga muita bola. Ele fez aquele golaço contra a Argentina na Copa, enfim. O Pachuca, cara, tem o Salomão Rondon. O Salomão Rondon é um dos meus centroavantes preferidos, cara. E assim, é inegável, tá? É inegável que esse cara joga muita bola, esse Salomão Rondon. Tá? Se alguém chegar aqui e dizer assim, ele é bagre, ele é podre, vai tomar no seu cu. Vai olhar o cara jogando. Ele joga muita bola. O cara é um centroavante nato. Centroavante 9. Não adianta querer esperar que ele vai driblar o mundo inteiro e fazer o gol. Não, ele é centroavante, cara. Dar cabeçada, finalizar, fazer o pivô. O cara é muito bom, tá? Então falou mal do Rondon, vai tomar no seu cu. Aí a gente tem o Salzburg com o Nenê. Eu escolhi o Dortmund Nenê. Eu não conheci ele, vi só um jogo dele contra o Pachuca. Inclusive, o cara joga muita bola, tá? Ele é novo, um guri de Mali. Joga muita bola. Tá, então aqui vai ser o seguinte, tá? Vai ter briga entre esses três, mas eu vou colocar primeiro o Salmão Rondon, segundo o Vini Júnior, tá? E aí a gente vai então pro mata-mata. Mata-mata. Ficou assim então. Lionel Messi versus Alex Telles. Se os dois caíssem na porrada agora, quem que ganhava será? Curiosidade. São magrinhos, não são muito fortes, né? Meio baixinhos até. Então, não sei, essa é uma briga boa. Mas enfim. Messi e Alex Telles vai ser Lionel Messi, tá? Gosto muito do Alex Telles. Até tá aqui porque eu gosto muito dele, mas não deu. Contra o Messi não deu. Bayern de Munique e LA. Los Angeles. Então é o que? É Rafael Guerreiro contra Giroud. Rafael Guerreiro contra Giroud é Giroud, tá? Não gosto tanto do Rafael Guerreiro assim. O Giroud Giroud pra mim é muito bom, muito grande no futebol. Na minha percepção de futebol, no que eu vivi, né? Na época que eu vivi. É bom deixar isso claro. Inter de Milão e Borussia Dortmund é Çalhanoğlu
contra Guirassy. Aqui vai Çalhanoğlu. Çalhanoğlu é muita coisa pra mim, no meu imaginário, tá? E City contra Real Madrid. City contra Real Madrid é Marmoush contra Vini Júnior, vai ser Vini Júnior. Nem gosto tanto do Marmoush assim, tá? É só porque no City tava difícil. Pra vocês terem uma noção, eu tava pensando em colocar o John Stones no City. Pra não, cara, nada a ver, tá ligado? Mas enfim. Atlético de Madrid Palmeiras. Griezmann versus Rafael Veiga. É Griezmann, não tem como. Griezmann é muita coisa pra mim. Chelsea e Boca Juniors. Então é o Caicedo contra o Cavani. O Cavani tem toda aquela questão de nostalgia, né? Jogou muita bola, mas é Caicedo. Caicedo joga muita bola. Fluminense, Monterrey é Thiago Silva contra o Canales. Então Thiago Silva, né? Muita coisa, grandioso demais. E Pachuca contra Juventus é o Rondon contra o Vlahovic. E vai ser o Rondon, com certeza, tá? Agora fica acirrado, gurizada. Agora é quartas de final. Então é Inter Miami contra LA, é Messi contra Giroud. E aqui vocês vão me desculpar, tá? Mas vai ser Giroud. Porque pra mim, né, no meu coração, Giroud, o que eu acompanhava de futebol, o que eu gostava de entender de futebol, o que eu fazia, enfim, o universo de futebol que eu acompanhava desde sempre, para mim o Giroud era uma figura mais relevante do que o Messi, por mais que isso possa parecer estranho, tá? Mas é porque eu nunca fui, nunca fui aquele cara que, eu vou olhar a final de Champions League, vou olhar só as quartas de Champions League, o Messi, o Cristiano Ronaldo. Eu sempre gostei de acompanhar o futebol de uma forma mais geral, assim, né? Não focava só em olhar os grandes clubes europeus, não focava só em olhar quem eram os grandes jogadores da época e ficar babando o ovo deles. Eu sempre fui mais de olhar o que eu gostava. Tinha uma época que eu só olhava a Premier League, tinha uma época que eu torcia pro Burnley, que era um time da Premier League. Então, tipo assim, só pra, né, gerar que eu sou meio doente, então... Enfim, aí a gente tem Çalhanoğlu contra Vini Júnior. Tá? Aqui fica um negócio mais difícil, porque eu gosto muito do Çalhanoğlu, muito, muito, muito do futebol dele. E o Vini, apesar de eu gostar muito do futebol dele, eu gosto muito do Vini como figura, né? Como pessoa, como o que ele faz, né? As causas que ele luta, o posicionamento que ele tem em relação aos preconceitos que ele sofre. Isso eu acho um negócio muito foda. Então fica difícil aqui, tá? Mas eu vou colocar o Çalhanoğlu. E aí do outro lado a gente tem Atlético de Madrid, Chelsea, Griezmann versus Caicedo. E apesar do Caicedo ser um craque, né, e eu admirar muito o futebol dele, o Griezmann é muito grande pra mim. O Griezmann é top 3 jogadores da história que eu mais gosto, eu acho. Se não é o top 1. Então passa pelo Caicedo. E aí, Fluminense e Pachuca. Aqui é uma batalha boa entre Thiago Silva e Salomão Rondon. E apesar de eu gostar muito, 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 muito do Rondon, eu gosto muito, 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 muito do Thiago Silva. Então vamos para a semifinal agora. Giroud contra Çalhanoğlu e do outro lado Griezmann contra Thiago Silva. Tá, entre Giroud e Çalhanoğlu a gente vai ter que ficar com um só, que vai ser Olivier Giroud. Olivier Giroud, meu 9, por muitos anos o meu 9. E aí, do outro lado, Griezmann e Thiago Silva. Griezmann e Thiago Silva, tá. Cara, isso aqui deveria ser a final, tá? Eles acabaram ficando no mesmo lado da chave, mas eu acho que deveria ser a final. Porque esses dois aqui ganhariam desse cara aqui, entendeu? Tanto esses dois aqui iam vencer o Giroud. Então, basicamente, isso aqui é a final antecipada. Quem ganha daqui, ganha de lá. Tá? Vamos analisar os aspectos, então, para ser mais aprofundado, tá? O Griezmann. Eu sempre gostei muito do futebol dele, porque ele é um jogador extremamente técnico. Ele tem muita habilidade, mas o estilo de jogo dele é um estilo de jogo coletivo. Eu acho que o Griezmann é o cara que, com a habilidade que ele tem, com o conhecimento de bola que ele tem, com a técnica que ele tem, ele podia pegar a bola no campo e driblar todo mundo, sabe? Tipo, ir pra cima, baixar a cabeça, driblar a gurizada, fazer gols. Assim, no estilo ponta, no estilo Messi, no estilo Neymar, no estilo Cristiano Ronaldo. Mas ele, pelo estilo dele, ele prefere jogar coletivo. Então ele usa a habilidade dele de forma coletiva. E o Griezmann, ele se reinventa como jogador, porque nas Copas do Mundo, uma Copa do Mundo ele jogou de um jeito e na outra Copa do Mundo ele jogou de outra. Na segunda Copa, a Copa mais recente, ele jogou praticamente de volante, o cara interceptava tudo, ele corria, ele marcava que nem um monstro, cara. Então, assim, é bizarro, assim, como que ele é
completo como jogador. Eu acho que se o Griezmann, se tu pegar e botar o Griezmann pra jogar de lateral esquerdo, ele vai jogar muita bola de lateral esquerdo, sabe? Então é esse tipo de coisa que eu acho que é muito legal nele, assim. E ele é muito solidário dentro de campo, ele é muito coletivo, ele não faz jogadas individuais desnecessárias, então, enfim, ele pra mim é muito grande ali. Esperar o ônibus. E o Thiago Silva, cara, o Thiago Silva pra mim ele é o melhor zagueiro de futebol que eu já vi jogar, né? Pra mim ele é melhor que o Sérgio Ramos e maior que o Sérgio Ramos, na minha visão. E cara, assim, é aquele cara que tipo assim, tu não vê o cara errando jogar. É bizarro assim, é quase que 100% assim o futebol dele, é muito louco isso, tá? Mas enfim, dito isso, é Griezmann, tá? E Griezmann contra Giroud é Griezmann. Então, ficaria assim, então, Atlético de Madrid, campeão, com o Griezmann, então. O Giroud em segundo. E na disputa de terceiro lugar seria Tcharanoglu contra Thiago Silva e ganharia o Thiago Silva. Então, ficaria Griezmann, Giroud e Thiago Silva. Dois franceses aí, ó, inclusive. Embora eu queria que o Thiago Silva tivesse ficado em segundo, mas por uma questão de chaveamento não deu, tá? Então, é isso. Até mais.